Saudações calorosas em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Agradecido a Deus pela oportunidade que temos de mais uma vez vos ministrar a palavra de Deus. Minha gratidão a Deus em primeiro lugar, aos contribuintes do canal Bíblia em Foco, minha gratidão a Deus pela vossa companhia fiel, que Deus venha enriquecer e abençoar cada um dos inscritos e venha agregar muitos e muitos inscritos ao nosso canal, que tem um compromisso sério com a santa palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pelo fôlego de vida, por mais um dia que Deus nos dá debaixo do céu, para que possamos glorificar e exaltar o seu santo e bendito nome. Meus queridos e amados irmãos, aonde quer que vocês estejam, neste mundo grande e gigante de Deus, que as mãos de Deus se estendam sobre vocês e vos enriqueça com toda sorte de bênçãos espirituais, físicas, materiais, familiar, profissional, em todas as áreas de atuações da sua vida, que as mãos de Deus lhe alcancem com bênçãos dos céus. Esse é o desejo do meu coração. Minha gratidão a Deus, às pessoas que estão ajudando o canal Bíblia em Foco e também estão orando pelo nosso projeto Igreja, que com certeza neste ano, até o seu finalzinho, até o expirar desse ano, teremos o nosso cantinho de adoração, onde nós vamos glorificar a Deus, servir a Santa Ceia e congregarmos em paz para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Queridos e amados irmãos, os últimos vídeos foi uma inspiração muito grande da parte de Deus para o meu coração e não tem sido diferente. Nesses últimos 2, 3 anos, o conteúdo tem sido profundamente espiritual e muitas pessoas têm perdido, têm rechaçado, têm deixado de lado o conteúdo do canal Bíblia em Foco e têm perdido as oportunidades de andar dentro da santa palavra de Deus e de melhorar sua vida espiritual, sua vida de caráter, sua vida moral, enfim, sua vida ética, enfim, todas as áreas de atuação da sua vida têm perdido porque os conteúdos são muito ricos e são 100% bíblico. Queridos e amados irmãos, hoje eu vou falar sobre a família. Deus instituiu a família. A família é a primeira instituição divina, primeira instituição de Deus na terra. Deus uniu, Deus formou o homem do pó da terra, lhe colocou uma adjutora ao seu lado e formou um casal. E não é um par, dois seres iguais, do mesmo sexo ou coisa parecida. É um casal, um macho e uma fêmea. E lhes deu filhos, formando a primeira família. E dentro desta primeira família, Satanás lutou e aconteceu muitas desgraças e coisas terríveis. Por isso que esse conteúdo eu quero vos passar, para que vocês venham entender que a família, ela só vai andar bem se ela andar debaixo da orientação de Deus. Uma vez que nós damos ouvidos ou desobedecemos a Deus ou nos tornamos insubmissos a alguma ordem, algum sistema norteador dado por Deus para a nossa vida e nossa família, para que nós nos conduzimos, acabamos no precipício, criando um caos familiar, como foi a situação de Abel e Caim, trazendo uma grande desgraça à primeira família de Deus na terra, os filhos de Adão e Eva. Mas não é sobre isso que eu quero falar sobre a família. Não sim, ateado 100% às desgraças que aconteceu na família de Adão, mas eu quero colocar para vocês o quanto a família é sagrada. Não existe algo mais sagrado na terra do que a família. Não existe algo mais sagrado na terra do que o santo matrimônio, do que o casamento, a união de um homem e de uma mulher, formando uma família. Porque um homem e uma mulher é um casal até o momento em que eles passam a ter um filho, eles formam e tornam-se uma família. Enquanto não têm filhos, é simplesmente um casal. Mas quando têm os seus primeiros filhos, vão se tornar uma família. Família é algo mais sagrado, é algo mais sagrado que vocês possam imaginar, família e matrimônio. Por isso que eu fico aqui debatendo e desconstruindo as narrativas do diabo através dos pastores e pastoras e líderes mundanos da última hora, que apoiam todo tipo de atrocidade, destruindo o sagrado matrimônio, trazendo para dentro da família um caos e destruindo a vida moral e ética da família. A família é a primeira instituição de Deus na terra. É algo divino, algo sagrado, algo que deve ser protegido, algo que deve ser cuidado, zelado, regado,
alimentado pelas mãos de Deus. Você que tem uma família, você tem o dever e a obrigação de zelar das coisas sagradas de Deus. Falo eu com pessoas, que se dizem cristãos. É óbvio que a família, também é sagrada no meio secular. O casamento também é sagrado no meio secular, porque tem pessoas que acham que não serve a Deus, que pode fazer o que bem entende. Tudo que há de errado no casamento com o cristão também é com a da vida secular. As traições e todo tipo de atrocidade que destrói com o santo e sagrado matrimônio, tanto errado no evangelho como fora do evangelho na vida secular, porque Deus instituiu o casamento e a união de duas pessoas, um homem e uma mulher, tornando um casal e sucessivamente uma família. Então a família é sagrada. E este algo sagrado não pode ser vilipendiado, deturpado, destruído ou degenerado por algumas ideias ou por algumas normativas inventadas por homens maliciosos e malignos na última hora, que querem destruir, como disse Paulo, o sagrado matrimônio e automaticamente destruir com a família. Então, meus queridos e amados irmãos, o vídeo de hoje é sobre a família, algo sagrado, algo que deve ser cuidado, zelado, algo que deve ser nutrido, regado, orientado, aconselhado. Vocês não têm ideia do que Deus tem em cima deste projeto que Ele criou, que é a família. Então a família é a primeira instituição divina de Deus na Terra. Não é de forma alguma a igreja, não é de forma alguma a sociedade secular, terrena ou qualquer outro meio que vocês possam imaginar. A família, ela vem depois de Deus. Eu vou explicar para vocês como é que funciona. É Deus, família e evangelho. Não é evangelho, família e Deus. E não é Deus, evangelho e família. E também não é família, evangelho e Deus. É Deus, em primeiro lugar, acima de todas as coisas. É a família, em segundo lugar, a primeira instituição de Deus na Terra. Não foi o culto, porque sem o ser humano não existe culto. Sem adoradores não existe como haver adoração e culto. O culto foi criado depois da família. O primeiro culto acontecia no Éden, após Deus ter formado o homem e a mulher do pó da terra. O primeiro culto acontecia provavelmente ali por 3 horas da tarde, com a presença de Deus descendo até o jardim do Éden. Então é assim, para que vocês entendam. Não coloque a igreja em primeiro lugar e a sua família em segundo lugar. Não coloque a igreja, eu não falo igreja, eu falo evangelho, porque quando eu falo evangelho eu falo nas congregações no geral. Então não é a igreja, é Deus em primeiro lugar, a sua família em segundo e a igreja, o evangelho em terceiro. Porque quando você coloca a igreja e evangelho em primeiro lugar, depois de Deus na sua vida, você fere a sua família. E ferindo a sua família não vai haver evangelho, nem pregação, nem culto, nem adoração. Então entenda uma coisa, Deus primeiro criou o primeiro casal, colocou no Éden e aí existiu o culto, as adorações. Tanto é que os filhos de Adão, pelo que se subentende, o Abel ele louvava a Deus com um chifre de carneiro, já era naquela época um adorador. Então, para que a gente entenda bem, eles já ofereciam sacrifícios de adoração naquela época, já existia um culto a Deus no jardim, onde Deus se manifestava com a sua presença no culto. Era o culto de adoração do homem face a face, tete a tete com Deus. Então, para que vocês entendam, que fique bem claro, por que eu estou falando bem isso? Porque depois, agora eu vou entrar em outros campos aqui doravante no vídeo, e vocês precisam entender que o que eu estou colocando é sagrado. Quando vocês colocam igreja em primeiro lugar, sociedade em primeiro lugar, riqueza em primeiro lugar, valores monetários em primeiro lugar e a sua família em segundo, vai haver uma grande desgraça. Vai haver um caos, uma destruição total e cabal dentro da sua família. Por isso que existem inúmeras, milhares e milhares de famílias destruídas, crianças abandonadas, pessoas chorando, se lamentando, destruições, divórcios e divórcios que aumentam em alto escalão nos tribunais do mundo inteiro, porque o homem deixou de valorizar a sua família, deixou de valorizar o seu matrimônio, está valorizando as coisas terrenas, ouviu metal, as coisas dessa vida e esqueceu de olhar para Deus e para a primeira instituição de Deus na terra, que é a família, e valorizar o sagrado matrimônio. Por isso que tem mulheres e homens que entregam a sua família, o seu casamento, por um bocado ou por um prato de lentilha podre, como fez o nosso companheiro da Bíblia. Vocês entendem? O Esaú, que entregou a sua primogenitura fez uma troca, um trocadilho. Então tem gente que está
entregando o bem sagrado por um momento de prazer. Eu vou falar doravante no vídeo, mas primeiro vamos entender o seguinte. Número 1 da minha fala: família, primeira instituição divina, algo sagrado, algo que não pode ser destruído. Quem destruir a família vai ter com Deus, porque Deus instituiu a família. Não existe sociedade sem família, não existe sociedade sem casais, não existe sociedade sem o caráter familiar. Vocês estão entendendo? Então entenda, vocês que são cristãos, que se dizem crentes, vocês que deviam zelar do casamento, da família, do matrimônio, vocês que deviam lutar pelas suas esposas, pelos seus esposos, pela sua vida familiar. Doravante estaremos falando, mas já vou dar uma pincelada que vai que eu me esqueça. Então, nós que nos apresentamos, que nos dizemos cristãos, que devíamos ser imitadores de Paulo, como Paulo foi imitador de Cristo, e alguns dizem que não devemos olhar para o homem, porque temos que olhar para Deus. É óbvio que nós temos que olhar para os homens, porque Paulo era um exemplo de vida, e Paulo foi um exemplo para Timóteo, e a Bíblia diz: siga o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no amor. Então é óbvio que nós temos que olhar para o homem e tê-los como exemplo, porque nós temos que ser exemplo, porque nós somos espelho, e as pessoas vão olhar para nós e verem algo em nós. Então por isso que o cristão tem o dever e a obrigação de passar um testemunho real e verdadeiro da palavra de Deus. Isso que se vive hoje não é evangelho. Isso é um conto de fadas. Isso é um mito, uma mitologia. Isso aí é um entretenimento. Isso aí é um ponto de encontro. O verdadeiro evangelho, ele rechaça qualquer tipo de carnalidade. Então nós temos que sim ser exemplo, e as pessoas vão olhar para nós. Eles não vão olhar só para Deus, porque eles olham para o homem, sim senhores, porque Paulo mandou que fôssemos imitadores dele como ele foi de Cristo. E ele, muitas das vezes, deixou bem claro, o próprio Jesus disse: aprendei de mim, olhe para mim. Então eu tenho que olhar então para aqueles que são exemplo na palavra. Então a família é a primeira instituição, não pode ser quebrada, tem que ser zelada, tem que ser cuidada. Então não é família, não é você colocar em primeiro lugar igreja, depois família. Então você coloque primazia na sua vida Deus, segundo a sua família. O culto vai ter terça, quinta, sábado e domingo. A sua família precisa ser cuidada. Se você precisa ficar numa quinta em casa por um problema que precisa ser resolvido, dar uma atenção para um filho, para a esposa, seja o dia que for. Claro que normalmente nos dias de ceia a gente tem um compromisso de estar lá, mesmo em ceia. Se houver um problema, você vai ter uma oportunidade de participar da ceia falando com o seu pastor na próxima ceia, porque a ceia não salva. Ela é simplesmente um ato que Deus colocou como uma cerimônia para que haja uma lembrança da sua morte. Vocês entenderam? Então a ceia não salva, o batismo não salva, nada salva. Tem gente pregando batismo. O batismo simplesmente cumprimenta a justiça divina, e se nós negarmos as águas do batismo, estamos em falta com Deus. Mas o batismo por si só não salva. A ceia não salva, nenhuma cerimônia religiosa salva. E o teu casamento no religioso também não te santifica. Ele simplesmente impõe uma imposição de bênçãos espiritual, mas você tem que ter compromisso com o civil no cartório. E aí eu tenho alguns malucos e ensino mas desde quando que existiu o cartório? Desde que existe civilização, existe a troca e o compromisso de aliança, ou até mesmo de registrar em uma pedra ou qualquer coisa, um negócio, alguma coisa que foi feito. Vocês estão entendendo? A palavra não pode ser quebrada, porque quando a palavra é quebrada, o caráter das pessoas coloca-se para baixo. Fraqueza de caráter. Então, primeiro, aprenda aqui. Primeiro ponto da minha fala: Deus, família, igreja. Deus, família, para quem não é cristão, sociedade. Nunca se envolva e se empanturre até o pescoço mergulhado em coisas desta vida na sociedade, vivendo uma vida dissoluta atrás de bens materiais, e esqueça a sua família, que a tua catástrofe será certa e a tua destruição será certa. Hoje você pode viver bem, mas no futuro você vai precisar de alguém para que estenda a mão para você, que é a sua família, sua esposa, seus filhos. Então, primeiro nós precisamos entender o seguinte: pessoas que não lutam pela sua família. Existem pessoas, meus irmãos, que não lutam pela sua família. Existem pessoas que não pagam o preço pela sua família. Existem pessoas que não zelam da sua família. Família é um bem maior, é a primeira instituição de Deus na terra, é algo sagrado. Isso deve ser cuidado com o maior carinho, com o maior zelo, com a maior vigilância. Por isso que tem pessoas que não têm a sua família, meus queridos. Eu não vim aqui para ofender ninguém, mas é muito fácil contar derrota, que não tem mais a esposa, que não tem mais o esposo, porque não lutam por aquilo que é sagrado. Ah, os meus filhos são um problema, meu filho faz isso, faz aquilo. É porque não lutam pelo sagrado. Isso aí às vezes é colheita daquilo que semearam no passado.
quando os filhos eram pequenos. A grande maioria, vocês têm que entender a lei do retorno e a semeadura. Quando você semeia as coisas, você vai colher o que você semeou. Na lei da semeadura, a semeadura ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então cuide do que você semeou, se você ensinou, se você educou, se você dedicou, se você imprimiu tempo seu na vida dos seus filhos, se você orientou eles a serem homens de caráter, homens maravilhosos desde pequenininho, mulheres de caráter, de personalidade forte, pessoas que tenham o sentimento de bem com seu semelhante. Então isso aí tudo é nós que fizemos. Nós não somos melhores que ninguém, somos todos cheios de falha, mas no meio das nossas limitações nós temos que lutar por aquilo que é sagrado. Nós temos que lutar por aquilo que Deus constituiu como algo sagrado. Nós que nos apresentamos como cristãos e que dizemos que somos cristãos, não lutamos pela nossa família, não pagamos nem o primeiro centil, como disse Cristo, pelo nosso casamento. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então são pessoas que não lutam pela sua família, cedem às paixões infames desse mundo, de qualquer forma. São pessoas que não têm aquele empenho na batalha espiritual, que não lutam, só sabem dizer, eu sou fraquinho, eu sou do fraco, todos nós somos, mas da fraqueza tiramos força, é isso que Paulo disse, meus irmãos. Nós somos fracos sim, mas aquele que está conosco é forte. Se nós dedicarmos a Ele, se nós pedirmos a Ele, Ele vai nos libertar das nossas tentações, das nossas fraquezas, mesmo no meio das nossas fraquezas. O que importa é nós não querer pecar, o que importa é nós não querer fazer. Tentados somos, oprimidos somos, mas não vamos ser derrubados ou caídos ou nos despencarmos naquilo no qual somos tentados e somos afrontados. Quem está entendendo? Meus irmãos, então entenda uma coisa, cedem às paixões infames desse mundo com muita facilidade, sem lutar pela sua família. É aquilo que disse o apóstolo Judas, até o presente momento ninguém está com a roupa manchada de sangue por ter pregado o evangelho ou lutado por ter pregado o evangelho. É tudo fácil, mesmo sendo fácil, as pessoas não lutam pelo sagrado, pelo evangelho. Então as coisas podem se tornar difíceis para essas pessoas, porque não zelam, não cuidam daquilo que tem com facilidade na sua face. Quem está entendendo? Então cede às paixões do mundo. É aquelas brigas internas na casa, é briga entre filhos, é briga de filhos com pais, mães com filhos, filhos entre irmãos, irmãos com irmãos, é briga do casal. Desde novinho o casal já brigava, então alimentou aquelas brigas, aquelas irritações, aquelas coisas tóxicas, aquele dia a dia impregnado de sentimento de ódio, de revanche, de briga, de punição, de ódio, de ciúme, de guerra, de intriga. Isso não dá certo na vida de um casal, isso não dá certo na vida de uma família. Isso não funciona, meus irmãos. E você está dizendo nesse momento, quem é você? Eu sou aquele que estou te dizendo porque vivo há 25 anos com a mulher. Eu te diria aqui nos dedos as 2, 3 discussões que nós tivemos na vida toda. E foi 2, 3 discussões que não foi pesadíssima, foi coisas tranquilas. Então alguém que consegue, eu estou aqui porque eu tenho moral para dizer o que eu estou dizendo. Essas intrigas, essas brigas, essas discórdias, essas punições, essa falta de atenção com o seu cônjuge, esse tratamento, é muito bonito você tratar bem o seu cônjuge. Eu já disse aqui, mas não é um ensinamento do dia a dia, aqui de coisa do dia a dia, corriqueiro, é um vídeo mais objetivo, tem que citar as coisas, passar direto, porque o tempo ele não me aguarda, ele não me espera, eu tenho que caminhar. Mas assim, não falta aqui no Rio Grande do Sul, falta um chimarrãozinho, falta um chazinho, falta um cafezinho, falta um carinho, falta um afago, falta um beijo, falta um abraço, falta os momentos picantes que o casal tem que ter, picante, que eu digo dentro das normas do que é sagrado para um homem e uma mulher fazer dentro do casamento, que glorifica a Deus. Então tem que ter o carinho, tem que ter o desejo, tem que ter o fogo do amor, tem que ter a graça de Deus, tem que ter a sinceridade, o respeito. Tudo isso tem que existir dentro de um casamento, de uma vida conjugal. Mas é as brigas intermináveis, é aquele ambiente tóxico, impregnado de irritações, de gente aringueira, briguenta, de gente nojenta. Isso não funciona. E depois você vem dizer, mas meu casamento terminou, a minha vida espiritual terminou, eu estou acabado, ele foi embora. Mas, puxa vida, como é que não vai embora alguém? Então você tem que entender que mesmo aquele que foi embora, ele está errado. Mas tem coisas que nós criamos dentro do ambiente do casamento. Agora, indo ou ficando, vai pagar no dia do juízo do mesmo jeito. E não vem me dizer para mim que alguém que destroça com o seu matrimônio,
que destroça com a sua família, que deixa os seus filhos para trás, nesse caráter fraco, nessa personalidade fraquíssima, tem alguma parte com Deus, ou que está de bem na vida por aí pregando, gritando e saltando em altar, que você vai prestar conta da sua família diante de Deus, meu irmão. Eu vim com tudo nessa oportunidade. Deus me deu isso aqui a semana toda, faz 10 dias que eu estou trabalhando em cima disso aqui, quieto. Já era para me ter gravado ontem, meu olho ficou vermelho, não consegui gravar, não sei o que deu no meu olho, se foi conjuntivite ou o quê, e eu fui esperando, mas já era para não ter falado. Eu estou ansioso para passar isso. Família é sagrado, meu irmão. Não pensa que Deus vai ter culpado por inocente que se diz cristão, que discorre e corre pelas páginas da Escritura Sagrada, as páginas seletivas da Escritura Sagrada, que conhece o Evangelho Sagrado, que sabe o que é sagrado, o que é profano, e vem abandonar a sua família, destruir com o seu casamento e sair por aí dando explicações de que ela fez isso, ela fez aquilo, ou você fez isso, você... Não, senhoras e senhores, vocês vão prestar conta, sabe por quê? Porque assim como o casal na vida secular tem que valorizar o seu matrimônio e a sua família, imagine mais vocês, que se dizem cristãos, que se dizem imitadores, que se dizem seguidores do Mestre, vocês se apresentam como cristão, imagina, no tempo da graça. Ai, mas a graça, eu estou debaixo da graça, então eu separar do meu marido e pegar uma outra mulher ou um outro homem é como tomar um copo de cerveja. Todos esses pecados estão nivelados, não estão nivelados nada. Existem os pecados da carne, existem os pecados abomináveis, existem os pecados, tudo não é como vocês estão pensando, não. Claro que o mesmo sangue que apaga o pecado de um copo de cerveja apaga um pecado de qualquer tamanho, mas nisto aí não está imbuído em pecados que são perdoados e vai continuar firme com Deus, porque isso aí está quebrando o zelo da palavra, normas, doutrinas que não pode ser quebrado e desfacelado. Então vocês têm que começar a aprender o que é evangelho, meu irmão. Você acha que você vai destruir o sagrado e vai pedir perdãozinho amanhã e vai ficar de boa e vai continuar tudo do mesmo jeito que estava? Vocês são malucos espirituais, vocês não conhecem Bíblia, vocês precisam do Espírito de Deus, da revelação da palavra e da iluminação, porque só ler e interpretar seu bel prazer não vai resolver nada. Casamento é sagrado, casamento é sagrado. E Paulo escreveu aos Coríntios e aos Romanos, e no Romanos está dizendo, só a morte os separa. Então vocês têm que ter cuidado. Vou falar mais uma vez aqui, já dei estudos longos sobre isso. Cuidado com as tuas escolhas. Cuidado com as suas decisões, a faculdade que você vai estudar, o emprego que você vai pegar, a mulher com quem você vai viver para o resto da sua vida, a namorada que você está namorando, é um período de análise, você não possuiu o corpo dela, não fornicou com ela, como manda o modelo do namoro cristão, você está analisando o casamento, você pode sair dele ileso, sem se contaminar e sem arrumar encrenca, nem com a família, nem com Deus, porque você estava namorando com justiça, com seriedade. Então você tem que conhecer a pessoa com quem você vai, como diz aqui no Rio Grande do Sul, como dizia minha mãe, com quem você vai juntar os teus trapos, que vai juntar as tuas panelas, com quem você vai se enrolar num linguajar assim mais nosso do dia a dia para o resto da sua vida. Se enrolar não no sentido de rolo, mas se enrolar no sentido de estarem juntos. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então vocês têm que prestar atenção que as tuas decisões têm que ser pautadas pela palavra e que você namora para conhecer, você não namora para ficar e você não namora para possuir, você namora para conhecer. Namoro quer dizer conhecer, conhecimento. Então você namora para conhecer a pessoa com quem você vai casar ou não. Então você já procure ter um pré-conhecimento para nem entrar no namoro, para conhecer e depois largar. Porque tem namoros que você não precisa nem começar a namorar, você já sabe que não vai dar em nada. Então vocês têm que decidir e escolher para não escandalizar o nome do Evangelho, para não escandalizar com a palavra, com a boa notícia, com a boa nova, porque nós somos exemplos para os homens e as mulheres na terra. Nós somos um espelho, a vitrine, as pessoas estão olhando para nós. E tem crente dizendo, não precisa olhar para o homem, tem que olhar para Deus. Vamos olhar sim para os homens que dão mau testemunho e para os que dão bom testemunho, para que nós possamos seguir o exemplo dos fiéis, como disse Paulo a Timóteo. Vocês estão entendendo? Então, meus queridos e amados irmãos, é aquelas brigas, aquelas intrigas, não lutam pelo seu casamento, não lutam pela sua família, não desce a olaria, não se humilham, são exaltados, são inchados, são promíscuos, são revoltados, são ciumentos, são invejosos, são ambiciosos, não conseguem se descer para ter um caráter de pessoa que perdoa todos os dias, que restaura a sua vida conjugal todos os dias, que luta pelo seu casamento, que aprendem juntos, que decidem viver uma vida para Deus. E aí, em segundo lugar, vem as traições, brigas, traições. Por que vem as traições, que é aquilo que antecede a separação e a destruição de um casamento através do divórcio? Divórcio é uma palavra terrível. Divórcio é separação de duas coisas.
Uma palavra teve. Deus não uniu alguma coisa, biblicamente falando, para separação. Aquilo que está grudado, aquilo que está ligado, aquilo que a Bíblia diz, apegar-se o homem e a sua mulher e serão ambos uma só carne. Apegar quer dizer grudar, não tem como rasgar, como separar, como arrancar um do outro, quem está entendendo, como destruir. Então, esses que destruir com aquilo que Deus uniu, vão prestar conta no dia do juízo. Os pastores descerão com seus rebanhos em peso, de cabeça ao inferno. E aí você vai dizer, você é juiz? Não, eu não sou juiz, a palavra é juiz. Jesus disse que a palavra que ele pregava, a palavra, ela vos julgará naquele dia. Então você tem que entender o seguinte, não adianta vir com subterfúgio, não adianta vir com interpretação sua, não adianta vir com hermenêutica sua, com homilética sua, com exegese pobre sua, para querer distorcer os textos e dizer a seu bel prazer o que você bem quer pregar, uma doutrina, uma palavra para cada igreja, ou um evangelho para cada pessoa. O evangelho é um só para todo mundo. Você entendendo? E esse evangelho não pode ser deturpado. E ai daqueles que aumentar ou que diminuir, acrescentando ou diminuindo da Sagrada Escritura. A parte deles é no lago de fogo. Isso não sou eu que falei, isso é a Bíblia que fala. Vocês estão entendendo? Então tudo que está sendo falado no canal Bíblia em Foco, a minha boca é só um transmissor. Eu estou falando o que está escrito na palavra. E alguém pode dizer, então você é dono da verdade? Não sou dono da verdade, está claro na Bíblia. Se bem que tem gente que não tem mais a Bíblia como livro de regra, de fé e prática, tem gente que tem o livro da Ellen White, tem o livro do São Cipriano, tem o livro do Enoque, tem os livros apócrifos, tem outros que tem os livros da tradução do Novo Mundo, a Sentinela, tem outros que tem os livros da congregação, tem outros que tem os livros do tabernáculo. Tem gente que adora ter um livro paralelo e acreditar em tudo que o livro diz, menos a Bíblia. Eu tenho como regra de fé e prática a Bíblia, e eu creio no que a Bíblia diz, e eu fico com o que a Bíblia diz. Traições que antecede um divórcio e a separação de duas pessoas. E Deus aborrece o divórcio. E não é só na antiga dispensação, naquelas discussões intermináveis dos judeus com Moisés e daqueles versículos debatidos em Mateus que os pregadores do tempo da graça vêm fazer confusão com as cartas de desquite de Moisés, não querendo aceitar a vontade de Deus para a igreja da graça. Na igreja da graça, Jesus está dizendo o seguinte, agora é mais complicado. Quem naquela época adulterava estava em pecado. Hoje, quem cobiçar em seu coração e possuir com seus olhos e com seu sentimento, já está em pecado. Então, no tempo da graça, não é tempo para nós darmos oportunidade à carne, para nós ficarmos achando que Deus vai perdoar todo tipo de barba. No tempo da graça, temos liberdade em Cristo, mas liberdade para não pisar no sagrado nem no sangue, e para obedecermos e andarmos debaixo da sua vontade e da sua graça. Quem está entendendo? Então, meus irmãos, traições que antecedem o divórcio. O divórcio, ele vai acontecer o seguinte, porque as pessoas não lutaram pelo seu casamento. As mulheres veem um homem bonito, torneado, um homem de academia, um corpo todo esbelto, já fica se assanhando. Eu vou dizer hoje, vou rasgar o verbo. Sinto muito se tem os mais tradicionais no meu canal que vão ficar tristes comigo, mas já vai caindo a peça íntima, a calcinha vai descendo. Você entende? Já vai se entregando, já vai se abrindo que nem gaita velha, como diz aqui no Rio Grande do Sul. Então são mulheres que só sabem dizer depois, ai irmão, no momento de fraqueza eu caí. Não, você na verdade se abria que nem gaita velha. Você não podia ver um homem bonito. Na verdade, você já tinha uma fraqueza que você não curou, que você não tratou, porque você, mesmo no meio da fraqueza, você pode vencer as suas debilidades. José era fraco, mas José no Egito venceu a esposa de Potifar fugindo. Quem é fraco, foge. Então não adianta vir se dizer, eu sou fraco. Eu também sou fraco. E como é que eu venci até hoje? Fugindo. Se você é fraco, fuja. Se você acha que tem um pouco mais de resistência, fique. E se você acha que é o cara que vai resistir tudo, você é o mais fácil a cair. Então, entenda o que eu estou dizendo para vocês. Traições que antecedem um divórcio. Um divórcio que vai ter um monte de narrativa e de questionamento. Ninguém vai querer ser o errado, porque quando acontece um divórcio, todo mundo quer ter razão. Ninguém é errado, ninguém assume que errou, ninguém assume seus erros do passado, ninguém assume nada. Todo mundo quer ser o certinho. Mas num divórcio, ninguém é certo, ninguém... Meus irmãos, todos são errados. Porque num divórcio, existe duas pessoas declarando suas narrativas e suas alegações. Só que onde vive duas pessoas, não tem como uma estar certa 100%. Então o divórcio, e por isso que eu sou contra essa ideia, que já vou falar, da imoralidade sexual, se você pode casar com outra. Como se ele pudesse sair absolvido daquilo ali, como se ele não tivesse feito nada. Não. Aqui não, meus irmãos. Aqui o diabo não vai enganar de forma alguma nosso tipo de raciocínio, porque a nossa mente está iluminada, lavada pelo sangue
e purificada pela palavra. Então deixa eu dizer para vocês, traições de mulheres que não lutaram pelos seus casamentos. Tem mulher que tem nojo do seu próprio marido. Às vezes é um trabalhador, trabalha demais, cansa. Agora existem desculpas intermináveis aí no mundo. Esse camarada chega cansado, nunca dorme comigo, eu preciso de sexo. Aí o outro, eu traí porque ele era um gerente de uma grande multinacional e ele saiu 1 mês, 2 meses e me deixou. A outra vai dizer, ele era general do exército e foi em busca numa operação especial, ficou 90 dias lá, quando ele voltou, eu já estava com o outro na cama, porque você era uma vagabunda, você era uma vadia. Não vem com esse papo de pastores modernos que vem dizer, ela é carente, ela precisava. Mulher não precisa todo dia de algo no meio das suas pernas ou de alguém lhe machucando. A mulher séria e honesta, ela vai esperar o seu marido. Eu sinto muito de ter que dizer para vocês. Eu sinto muito se vocês vão escandalizar comigo. A mulher séria, a minha mulher me esperou. Quando eu comecei a namorar minha mulher, eu trabalhava 30 dias longe, isso há 28 anos atrás. A mulher que é séria, ela entende o marido que está ocupado com o trabalho espiritual de uma igreja. É claro que eu já vou explicar tudo aqui, de forma que ele não venha ferir. A mulher espiritual entende um marido em missão numa área secular. Ela não vai se entregar para o primeiro que ela encontrar. Então isso virou moda. Eu só me deitei com ele porque eu estava carente. O meu marido não fazia. Isso é papo furado, peraí. Porque se você casa com a esposa e vocês ficam aí numa idade de 50, 60 anos e um de vocês, dos cônjuges, fica doente e ele já não tem mais virilidade, ele se torna uma pessoa um pouco estéril na questão da vida sexual, ela vai sair por aí buscando fora o que ela não tem em casa, ela tem que pagar preço e saber que ela tem um compromisso com Cristo, que além dela ser esposa de um marido terreno, ela é esposa do Cordeiro. Então ela tem que entender que ela não pode sair por aí, eu preciso buscar amor, eu preciso me realizar, eu ando numa coisa assim, num fogo extraordinário, ninguém me sacia, ninguém me acaricia. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. No Evangelho não, meus irmãos. Então essas brigas intermináveis é porque essas mulheres, essas brigas gerou essas traições. E essas traições, as mulheres alegam, ele chegou cansado, tem mulher que tem nojo do cheiro do marido, não sei porque casou, tem nojo do homem. Ela vê os outros, aí fica toda assanhada. Eu tenho que falar, mesmo, sinto muito. Ela não consegue, porque você tem que olhar para dentro de você e lutar com isso e dizer, não, meu homem é aquele ali que eu escolhi. Se os outros estão bonitos na igreja, na sociedade, isso não importa, não é meu. É bonito, lindo, maravilhoso, amém. Mas não é seu. Você tem que entrar numa realidade. Você não pode viver de sonho, de fantasia. Pelo amor de Deus, ninguém vive de delírio, porque tem gente que sonha e outros delira. Então você não adianta viver no delírio de achar que você tá com aquele teu homem que é feio, que você não gosta nem do cheiro dele, e você vê aqueles homens lindos, novos, e você, por que agora eu tô assim? Por que tá assim? Porque você um dia escolheu casar e ter uma família. Então entra para dentro da casinha e te alinha, pelo amor de Deus, porque isso aí só vira em destruição. E aí depois vem as desculpas intermináveis na igreja, as desculpas, eu não aguentei porque eu estava isso, porque o meu marido estava distante, porque eu estava fraca, porque eu acabei divorciando, e aí vem o novo casamento, e só alegações, e a pessoa certa, porque encontrou um pastor, um pregador que recasou ele, e ele está vivendo de boa. Deixa eu dizer mais uma vez para vocês, divórcio seguido de um novo matrimônio é adultério continuado. E não vem dizer para mim, porque eu não estou aqui para aparecer, porque eu estou casado com a primeira esposa. Se eu decair da graça, essa doutrina continua valendo, porque eu não sou dono de doutrina. Não é eu que estipulo doutrina. Vocês entendem? A Bíblia é sagrada. Então entenda uma coisa, homens que não podem ver um rabo de saia. Mas a minha mulher, eu chego em casa e vejo aquela mulher, aquela tribufu. Aquela mulher não tem mais os peitos grandão, os peitos estão um pouco caídos, a poupança está um pouco gelatinosa, caiu. Vocês entenderam? Não tem mais aquelas coxas roliças, tem algumas varizes, o rosto, os olhos estão um pouco cansados, o cabelo não é mais... Claro que não é, nem o meu é como eu tinha 20 anos, meu cabelo está 50 anos cansado. Não, como é que não tem mais aquele produto lá do cabelo? Ficou ressecado, a gente penteia, arruma, não ajeita, porque eu estou ficando velho. A realidade é essa, eu estou enrugando, meu irmão. Você entende? Então vocês têm que parar com isso de ver as mulheres na rua bonita, aquelas mulheres produzidas, aquelas mulheres de academia, aquelas mulherões, aquelas coisas maravilhosas para o mundo, é óbvio. Quem é que não vai achar um negócio daquele bonito? É óbvio. E você chega em casa e começa a comparar a sua esposa com aquilo. Não é por esse prisma.
A tua esposa, ela 100% não pode ser comparada com aquela, porque aquela não vai ter o mesmo caráter que a sua esposa tem, caráter espiritual, caráter forte, personalidade forte, para suportar você, para aguentar você, para fazer comida para você, para limpar a casa para você, para estar ao teu lado, para suportar os teus questionamentos, às vezes os teus assuntos sem graça. Nenhuma outra vai suportar o que aquela mulher que te conhece suporta. Vocês têm que entrar dentro da casinha e entrar na linha, vocês estão entendendo? Ela não é mais aquela mulher que nem aquelas que você viu na rua, porque o tempo foi mudando e foi fazendo com que ela fosse ficando cansada. Ela está cansada de várias coisas, mas ela não fala, ela vive feliz, porque se ela abrisse a caixinha preta, ela ia te dizer um monte de coisas que você não tem noção, que ela está naquele estado por sua causa. Então quem é você para sair da causa agora e deixar ela assim e achar uma bonitona? Pelo amor de Deus, vai ser cobrado sim no dia do juízo. Não vem me dizer para mim que não, porque vai ser cobrado. Ainda mais vocês que se apresentam como cristãos, como pastores, como líderes de igreja. Vocês que não suportam um rabo de saia. Vocês olham para uma mulher e já ficam doidos. Vocês ficam enlouquecidos. Só se falta... Meu Senhor da Glória, eu vou me deter aqui, ficam endoidecidos, caminhando num pé e no outro, já fico se urinando, fico enlouquecido, vocês entendem? É que nem um cachorro, entendeu? Me perdoa a expressão, mas tem homens que é verdadeiramente que nem um cachorro, e tem mulheres que não passam de uma cadela no cio. Então vocês têm que entender uma coisa, meus irmãos, que o evangelho é sagrado. Essas mulheres que estão dentro da igreja aí, vestidas a rigor, exuberante, chamando atenção, como que uma mulher casada no evangelho pode andar da forma que essas que se dizem cristãos dessas igrejas atuais andam? Não, de forma alguma. Tem que se vestir bonito? Tem que se vestir na doutrina, tem que usar um sapato da moda? Tem que, mas é tudo dentro dos padrões. Então vocês têm que entender uma coisa, essas brigas intermináveis, porque a pessoa não lutou pelo seu casamento, não luta, eles não lutam, eles têm que saber que essas brigas vão levar a traições. Essas traições, essa humilhação que os cônjuges têm um com o outro. Ah, mas quando eu casei com ele era bonito. Ah, mas quando eu casei com ele não tinha essa barriguinha. Quando eu casei com ela também não tinha essa barriguinha. É óbvio que não tinha. Trabalhou que nem uma doida, esfregando a barriga na pia, lavando louça para vocês, cozinhando para vocês. Como é que vai estar com a mesma barriguinha? Como que o teu homem que tu conheceu quando ele era novo vai estar com a mesma barriguinha? Se ele se envolveu no trabalho, ficou mais velho, ele às vezes não tem condições de estar numa academia, às vezes não concorda com os padrões de uma academia, então ele pode até fazer uma caminhada, mas não vai reduzir 100% mais aquele corpo e voltar a se rejuvenescer. Porque essas propagandas de rejuvenescimento, isso é tudo piada. O que tem é plástico em cima de plástica, mas a velhice está ali implantada na pessoa. Então eu prefiro os traços de um amadurecimento natural do que eu me encher de plástica. Por exemplo, eu tenho uma papada aqui, ó, que nem o Abílio Santana tirou isso aqui, ó, muito. Eu poderia tirar isso aqui, ó, e ficar bem fitness. Não me interessa, eu não estou muito ligando para essas coisas. Eu estou na minha aparência boa, Jesus comigo é o que importa. Eu tenho que estar caprichoso, bem limpo, meus dentes bem escovados, meu rosto bem limpo, meu corpo bem limpo. Isso é o que me interessa. Meu cabelinho ajeitado, cheiroso e tal. Pessoa caprichosa, é isso que importa. Eu não sou escravo do consumismo desse mundo atual. Tá entendendo? Então, assim, deixa eu explicar para vocês. Brigas que geraram traições. Traições que geraram divórcio. Divórcio que geraram questionamento. Questionamento de pessoas que querem ser dono da verdade, que alegar que o seu cônjuge estava errado. Em divórcio ninguém está certo. Vocês estão entendendo? Em divórcio não existe o certo. Porque alguma coisa aconteceu entre duas pessoas que viviam juntos. Então nada acontece se aquilo fosse regado, nada teria acontecido. Então pessoas que não têm mais que uma família, vamos falar aqui de pessoas que têm mais que uma família. Primeiro, essas pessoas que têm mais que uma família dentro da igreja. Vamos deixar bem claro. Pessoas que têm mais que uma família. Primeiro, eles alegam estar com o Estado civil em dia. Não, mas eu fui lá, meu pastor, a minha igreja, eu fiz o divórcio legalmente, eu não casei antes de fazer o divórcio legalmente, eu pago a pensão do meu filho, aquele monte de... Parece que o camarada é digno de toda aceitação e parece que ele está imitando o que está falando. Não interessa se tu paga a pensão do teu filho, não interessa se tu separou legalmente lá no cartório, o que importa é que na tua certidão de casamento vai estar dizendo assim, naquela data, naquele dia que tu casou, vai estar dizendo que tu era casado e que tu é divorciado.
Então os pastores que conhecem a Bíblia Sagrada, quando vai imbuir alguém no corpo docente de membros da igreja, deve pedir as certidões de casamento para ver quem é quem e nunca colocar divorciados em comunhão nas suas igrejas. Deixe-os como congregados no banco sentado e glorificando a Deus. Vai que Deus tenha misericórdia deles, da situação de um ou do outro, e julgue naquele último dia. Mas, biblicamente falando, eu não sei se vocês vão ter um escape naquele dia, porque vocês zombam do matrimônio, vocês brincam com o matrimônio, vocês zombam da família, vocês destroem a família. Vocês, para abandonar um dos cônjuges ou a família, vocês é que nem tomar uma caneca, uma xícara de café, migra de uma cidade para outra, enche uma mala de roupa, deixa o marido sozinho, deixa a mulher sozinha, vai para o lado, não liga para a filha, não liga para nada. E pasme o que eu estou dizendo, e diga-me se eu não estou falando a verdade aqui. Eu não estou falando porque me contaram. Eu sou um pastor com 30 anos de atuação, eu cuidei de muitas igrejas em 3 ministérios. Eu conheço o que eu estou falando, vocês entendem? Eu aconselhei centenas de pessoas em meus gabinetes, eu sei muito bem o que é essa igreja atual. E eu estou falando porque eu jamais irei me vender ou me negociar, ou não tenho interesse em fazer nome com ninguém, média com ninguém. Eu não quero dizimistas grandes na minha igreja que estão divorciados. Só fico aí se poder congregar. Não estou nem aí para ti. Se você quer vir como congregado, quer ajudar, amém. Agora não pense que vai comprar a igreja com valores monetários, ou que vai comprar a sã doutrina ou as coisas sagradas de Deus com valores terrenos. Entenda uma coisa. Então essas pessoas, eles alegam estar com o seu estado civil em dia, e por isso que eles casaram de novo. Então, quem é nós, os pastores, para irmos contra eles? De forma alguma. Em segundo lugar, eles alegam estar de acordo com as Escrituras, algo que não tem base bíblica. Por que eles alegam estar de acordo com as Escrituras? Porque você tem várias famílias, porém a sua permanece sendo a primeira. De acordo com as Escrituras, você pode ter várias famílias, você pode alegar o que quiser, seu estado civil regularizado, tudo, a pensão que você paga para os filhos, mas você continua sendo marido daquela primeira família. Biblicamente não tem, você pode fazer o que você quiser, biblicamente você continua sendo marido daquela família. E depois de você construir e cuida que eu vou dizer uma coisa que vai abalar a cabeça dessa crentaiada. Tem gente que já saiu do canal Bifoco porque ficou em parafuso daqui, mas aqui eu tenho que pregar a verdade. E não acha que você não vai prestar conta da segunda e a terceira e a quarta aliança, porque casamento é sagrado. Cada aliança que você contrai, você vai ter que prestar conta mais no dia do juízo. Você está achando que se viu livre, resolvi o Breno. Você não resolveu nada, você entrou num problema maior, porque casamento, mesmo aquele do divórcio da segunda mulher da terceira, é casamento na lei. E você vai ter que prestar conta de mais uma aliança que você fez. E aí você para. Davi Miranda tanto do Senhor. Mas então se eu voltar, abandonar todos e voltar lá na primeira, eu estou a salvo. Cuidado, você está condenado. O dia do juízo vem sobre você, porque você já contraiu mais 2 ou 3 matrimônios. E não tem como você voltar na primeira para corrigir as cacacas que você fez com a segunda, terceira, quarta, os filhos que você já plantou no mundo. Meu irmão, vida conjugal, namoro, casamento, filhos, vocês vão prestar conta. Eu vou prestar conta. Então não acha que você deixou um filho para trás há 25, 30 anos, nem foi lá ver, sabe que é seu, não tratou daquela criança, não visitou aquela criança, você acha que você está numa boa. Deus pode trazer à tona isso aí e te cobrar dessa criança que talvez não teve o apoio de um pai, coisa assim. Cuidado com o que você está fazendo, porque vida com Cristo não é qualquer coisa, meus irmãos. O senhor está polemizando. Não estou polemizando nada. Cristãos espirituais, quem conhece a palavra, sabe que eu estou falando a verdade. E sabe que o evangelho é ordeiro. E sabe que nós não devemos causar escândalo. A Bíblia, isso aí tudo é escândalo, é por isso que a igreja está desacreditada, porque os pastores, a liderança e os crentes só escandalizam. E a Bíblia diz, o próprio Jesus, ai daquele, é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Melhor seria que ele amarrasse uma mó de tafone, uma pedra grande, gigantesca no pescoço com a corda e se jogasse no fundo do mar. Quem se joga com a pedra amarrada no pescoço no fundo do mar não volta mais. Então você entenda o que Jesus quer falar nos comparativos, fazendo um tipo, uma figura. Então entenda uma coisa, nós não estamos aqui para escandalizar. E o cristão tem que lutar para não escandalizar. O cristão tem que lutar pelo seu casamento. Eu tive inúmeras oportunidades de me separar. Eu poderia questionar um monte de coisa, minha esposa podia questionar um monte de coisa. Nunca nós entramos em brigas de separação e coisa de forma alguma, porque o casamento do cristão, ele tem que ser exemplo. E quem se diz líder, pastor, evangélico, ele tem que dar exemplo disso aí. Ele tem que enfrentar o diabo, o inferno, a família. Ele tem que enfrentar a igreja que está dizendo que pode separar. Ele tem que enfrentar esse inferno todo e permanecer casado
para que ele venha glorificar a Deus e dar um tapa na cara do diabo. Vocês estão entendendo? Então entenda uma coisa, eles alegam que por ter tudo isso resolvido, que eles estão de boa. Quem pregou para eles eu não sei, agora nos dias atuais, mas a pregação que abriu ala para isso aí eu conheço muito bem, já preguei aqui várias vezes no canal. Pastor falecido Antônio Gilberto, que fazia redações da revista da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, que veio com essa, abriu esse parênteses de moralidade sexual e colocou na Bíblia Pentecostal essa doutrina, no rodapé da Bíblia Pentecostal. Por que a Bíblia Pentecostal é uma Bíblia perigosa? Não pelo conteúdo central, mas pelos rodapés, que lá está essa imoralidade sexual, onde ele não consegue entender porné e moixéia. Vocês estão entendendo? Os próprios pastores de igreja pequena entenderam isso aí, iluminado pelo Espírito, mas ele introduziu essa doutrina porque eles queriam permanecer a assembleia cheia. Hoje você vai nas Assembleias de Deus, que nem aqui em Campo Bom congregava, tem mais divorciado do que membro bem casado. 90% daquela igreja é divorciada e recasada. Você não encontra pessoas comprometidas com os seus casamentos, com a sua família, pessoas ordeiras, pessoas de testemunho. E a Bíblia diz, olha o que a mulher sunamita dizia de Eliseu, eu vejo que esse que passa sempre na frente da nossa casa é um santo homem de Deus. Sobre Elias era conhecido pelas roupas, e Timóteo era conhecido pelo exemplo de jovem fiel que era como filho adotivo espiritual de Paulo. O Tito era exemplo de fé. O Filemão e todos os cooperadores de Paulo eram exemplo de fé. Então não me venha para cá com narrativas, com conversa. Vocês têm que entender que evangelho não é brincadeira. Se evangelho fosse brincadeira, por que hoje todo mundo quer entrar dentro das igrejas? Por que hoje todo mundo está na igreja? Atores globais, artistas, cantores, futebolistas, esportistas, desportistas, atores hollywoodianos. Por quê? Porque essa igreja virou bagunça. Tu pode vir e fazer o que quiser e ficar do jeito que quer e fazer o que tu bem entender e ainda zombar do pastor. Porque isso virou uma bagunça. Confundir o sagrado e profanar o sagrado. Misturar o sagrado com o profano, mas a igreja verdadeira, o evangelho verdadeiro não tem lugar para essas coisas. Não é um show de entretenimento, não é uma festa ou encontro de stand-up. É Bíblia pura, é realidade. Então entenda uma coisa, meus irmãos, chefes de família mergulhados até o pescoço com trabalho secular e depois eles perdem os filhos, perdem a esposa, porque eu disse que trabalhar e a esposa entender ele por um tempo, isso ela tem que entender. Porque uma mulher que se zela não vai se entregar. Mas aquele que se mergulha no trabalho, cheio de ambição, quer conquistar o último topo do escalão da multinacional, quer ser um céu, um gerente, quer enriquecer e começa a não ter mais tempo para filho. Quando o filho pede um brinquedo, quando um filho pede uma atenção dele, um abraço, ele dá um brinquedo caríssimo. Quando o filho quer sair com ele um dia, dois para curtir um pouco a vida, ele compra uma bicicleta caríssima, uma moto, um carro, sei lá o que faz. Isso aí começa a destruir com a família, você entendendo? Então líderes na vida secular, sociedade secular, mergulhada até o pescoço, destrói suas famílias. Achando que compra o carinho dos filhos da esposa com dinheiro, com posição. Mulher, quantas mulheres de céus riquíssimos, de multinacional, acabou se entregando para o próprio jardineiro da casa? Porque por dois motivos, uma que ela já era fraca em si e outro pela ausência daquele camarada que não estava ali, porque uma coisa é tu estar em ausência por uma obra sagrada ou por algo que está fazendo, outra coisa é você abandonar sua família e deixar sua família a ver navios, os filhos jogados, não tem um abraço, não tem um beijo, não tem um carinho, não tem nada, não tem um momento com eles, não tem um momento de brincadeira, não tem uma saída, não tem um diálogo e fica lá mergulhado naquela ambição, às vezes dormindo com a secretária, às vezes vivendo a vida, uma vibe louca, né? E esquece a sua família. O que vai acontecer? Divórcio, destruição de família, de patrimônio, de empresa. Isso na vida secular. Trazendo para a igreja a mesma coisa. Líderes e pastores que não fazem um pit stop. O que é um pit stop? Uma pequena parada para recarregar as baterias. Ele vive mergulhado na igreja de noite. Aquilo é só igreja, 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 igreja. Eu disse no primeiro ponto da minha fala, é Deus, família e igreja. Não é Deus, igreja, família. A igreja vai estar sempre lá, você vai morrer, ela vai continuar lá. Você é uma geração que está aqui. A igreja já está em quantas gerações? Se a igreja dependesse de você, a igreja não existiria. Então entenda uma coisa, você morre e a igreja fica lá. Tem culto terça, quinta, sábado, domingo, dependendo das igrejas. Tem outras que gananciosas, tem culto todos os dias para encher os cofres. E o líder está lá, infiltrado lá, até o pescoço, mergulhado até o pescoço naquele sistema que não é mais um culto, não é mais uma igreja. Mesmo sendo uma igreja verdadeira, você tem que ter o seu momento com a família, o pit stop, a parada, para recarregar as baterias, para amar sua esposa, para sair com seus filhos, para sair jantar com a sua esposa, ir num parque, numa coisa onde você se diverte. Porque isso faz parte da vida social. Mas ele está lá de noite na igreja. Então por que casamentos são destruídos? Por que líderes ficam até impotentes sexualmente falando? Porque estão impregnados
de perturbação na cabeça, de negócio, de coisa que tem que resolver e coisa que tem que fazer. E outros lá mesmo já caem com a própria irmã bonita lá dentro da igreja, porque não sabe se cuidar, dão lugar e vazão à carne. Por isso esse escândalo em massa, porque vocês têm que entender o seguinte, que o líder espiritual tem que ter tempo para a sua família, tem que zelar da sua família, porque a hora que ele cair em adultério, não nessa igreja de hoje ele arruma outra e fica tudo de boa, vai pastorear em outro lugar distante, ou até mesmo ali já estão aceitando. Antes tinha que ir para um outro estado para refazer a vida. Hoje já cai, já arruma outra e fica ali mesmo e todo mundo aceitando. Mas numa igreja verdadeira, a hora que caiu o homem, o líder em adultério, acabou a carreira. Por que você tem que zelar da sua esposa, da sua família? Porque a sua esposa, a sua família é o esteio do seu ministério. É a graça movedora e propulsora, é o eixo central da sua vida ministerial. Então você tem que zelar da sua família, da sua esposa. Então, esse negócio de mergulhar em igreja e não vir mais para casa, porque estou na vigília, estou no retiro, estou no jejum, estou nisso, estou naquilo, estou orando. Essas conversas, rapaz, que tão santo que tu é. Então tu vai ser arrebatado vivo, rapaz. Tu vai ser arrebatado antes do arrebatamento da igreja, tá que nem Enoque, pelo amor de Deus. Mas nem o Enoque fazia isso. Vocês entendem? O Enoque andou com Deus. Andar com Deus não significa estar numa montanha jejuando, num dia de retiro. Andar com Deus é viver para Deus todos os dias. Ter uma vida de intimidade com Deus no silêncio do teu quarto, ou no íntimo do teu coração, ou no teu sentimento, no teu pensamento, todo momento. Isso é andar com Deus. Entende? Então essas pessoas que se misturam dia e noite na igreja, se infiltram naquilo lá e não tem tempo para a sua família, é o sinônimo de casamento destruído. É a destruição de família, é o que nós vemos aí nas famílias. São pessoas que não conseguiram, estão na igreja há 30 anos, mas não aprendem. Eu não sei como é que as pessoas não aprendem, se o evangelho é tão fácil de ser entendido. Sim, hoje não é mais ensinado, mas outrora foi. Tem pessoas que não, nem olhando algo de outrora, conseguem enfiar na sua cabeça. Então, meus irmãos, chefes de família mergulhados até o pescoço com trabalho secular. Primeiro, alegam que eu tenho que trabalhar, quem é que vai pagar minhas contas? Para quem é espiritual, isso aí não vai pegar em ninguém. Trabalhar sim, ser escravo do trabalho do diabo é outra coisa. Sonhar grande dentro de um trabalho com os pés no chão é bíblico. Crescer é bíblico. Agora, não delirar e ter febre e confundir as coisas. Não, senhor. Quem é que vai pagar suas contas? Eu vou lhe explicar quem é que vai pagar suas contas. Eu não vai ser. Entendeu? Vai ser você. Então não adianta me dizer, eu tenho que trabalhar. Quero que eu fique em casa, mas eu tenho que trabalhar. Quem vai pagar minhas contas? Eu não vou pagar suas contas. Entendeu? Quem vai pagar suas contas é você mesmo. Agora entenda uma coisa. Pagando eu as suas contas ou não, o conselho que eu estou te dando é certo. Se você mergulhar de noite em trabalho, quem trabalha digno é. O trabalho dignifica o homem. Entenda que eu não estou mandando ninguém ser vagabundo. Agora eu estou dizendo para você que tem gente que coloca o trabalho como seu Deus. A sua posição na empresa como seu Deus. Esquece da esposa, esquece dos filhos, esquece do culto, esquece de tudo. E aí está acabado, destruído, derrotado espiritualmente, achando que está um grandão, porque está numa posição grande na empresa. Jesus volta e você fica, vai para o inferno, meu amado. Vai ser condenado, você está entendendo? Então você não vai comprar. Eu não vou pagar suas contas, mas você não vai comprar nem recuperar a sua família uma vez que você perdeu. Entenda uma coisa, família não tem para recuperar. Você separou, divorciou, daqui a pouco você volta lá atrás, sua mulher já tem outro. Vocês estão entendendo? Então não brinque com algo sério. E outra coisa que eu queria deixar bem claro, essas traições pelo distanciamento do lar e novo casamento sustentado pela imoralidade sexual não tem base bíblica. Porque daí é porque ele não dava atenção, ele estava sempre viajando. Aí vem esses diálogos aqui, porque a pessoa se mergulha no trabalho, se mergulha na igreja, e aí vem essas justificativas. Meu marido me abandonou, me deixou, eu já não tinha mais meu momento de intimidade sexual na cama, meu marido ficou doente, deu diabetes, não conseguia mais ter o seu membro, seu órgão genital ereto, entendeu? E aí acabou eu não tendo mais meu momento de prazer e eu acabei tendo que deixar. Ninguém deixa marido por nenhum sentido desse que eu estou falando. E ninguém deixa esposa por causa disso. Vocês estão entendendo? Porque a gente faz um pacto de aliança na alegria e na tristeza, na saúde e na dor, aramagachai, no sorriso e na cara fechada, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na bonança, uragacharabagai. Então você entenda uma coisa, meus irmãos, não é porque veio um momento de prova que você vai chutar o pau da barraca, não é porque veio um momento de prova que você vai sair correndo, jogar pó na cabeça e abandonar o barco.
Não, não. Não. Deus está falando com alguém e vai falar através dessa palavra. Não, meus irmãos. Vocês não vão abandonar o barco por um momento de prova, por uma dificuldade que você teve. De forma alguma. Quem passa o momento de prova, ele é próspero no momento que vai anteceder. Ele está passando pela prova, mas ele vai desfrutar da vitória. Então não se abandone o barco porque está passando provações, porque está tendo uma luta momentânea. Se agarre vocês dois em oração, viva debaixo do teto pequeno ou grande que Deus te deu, porque Ele vai te dar algo maior. Eu estou falando pela Bíblia, se vocês passar, porque Deus gosta de crente que passa pelas provações de mãos dadas com Ele. Se vocês estiverem em mim e eu em vós, vocês vão pedir tudo, vocês vão passar as provas, vocês têm que estar ligados. Ele em vocês e vocês nele. Aí vocês vão pedir, aí vão passar a prova e vocês vão prosperar. Então não abandone porque estão na luta, estão na dificuldade, porque eu estou falando coisas que eu vivo na pele. Eu não estou falando coisas que me contaram. Deus é fiel, Deus é com o matrimônio, Deus é com a família. Deus ama aqueles que deixam de comprar uma calça para si, para dar para os seus filhos. Deus ama aqueles que deixam de comer um pedaço de carne para dar para o seu filho. E ele fica olhando de cima e ele diz, vou colocar bonança nessa casa. Aleluia, aleluia. Então, meus irmãos, eles não conseguiram entender porneia, que é fornicação entre casais de namorado prometido no tempo da lei judaica ou prometidos hoje. Então, um casal de namorado ou um casal que está namorando, ele quando fornica, ele está, a tradução é porneia. Fornicação entre casais de namorado. Então, quando o Antônio Gilberto e os outros traz o texto dizendo que dentro do casamento houve imoralidade sexual, confundindo porné com moixéia, porné no relacionamento de namoro, de comprometimento, de namoro, não marital. Quando aderir ao casamento e eles estão casados, civilmente legalizados, a palavra é moixéia, é adultério. Então, quando o texto subentendido na palavra de Deus pela Bíblia, por Jesus Cristo, não era sobre casados, era sobre jovens, era casais de namorado, a imoralidade sexual. Então, quando há imoralidade sexual porneia, você entendendo? Eles poderiam, talvez, ali proceder conforme o que estão ensinando hoje errado. Agora, quando você está casado e você adultéria, você está cometendo moixéia, adultério. E dentro do casamento, o adultério não é imoralidade sexual. O adultério é condenado pela Bíblia. Vocês entendem? Um adultério não vai absolver uma pessoa para aderir a um novo casamento, porque senão a Bíblia se choca com a carta de Paulo aos Romanos. E a Bíblia ela não há contradição. Então, ensinaram isso e através dessa dita imoralidade sexual, adultério, porneia, que é a imoralidade sexual entre fornicação entre os casais de namorado, os prometidos, passaram o texto errado. E em cima disso milhões de casamentos e divórcios aconteceram. Como se não bastasse que o divórcio aumente em alta escala a nível mundial, cada ano que passa, menos pessoas contraem o casamento legal e verdadeiro, agora vem a igreja deturpar com o sagrado matrimônio. É aquilo que Paulo disse, que nos últimos dias os homens amantes de si mesmos iam destruir com tudo que tinha na Bíblia, principalmente com o sagrado matrimônio. Então entendam uma coisa, porneia, fornicação, moixé, adultério. Ambos são pecados e muitos pastores e seus rebanhos irão descer ao abismo com seus falsos ensinamentos. Então não existe um segundo casamento por causa de uma traição. O camarada chegou em casa, pegou a mulher dele, traindo ele com alguém, em cima da cama, em qualquer lugar, ou no motel, numa cega. Ah, eu estou liberado para casar com outro. Mentira. Ele está liberado se ele quiser, se ele não tiver condições, como diz a Bíblia, de continuar com ela, ele tem a liberdade de se divorciar, mas nunca mais casar com outra. Porque o texto que Jesus se encela ali e não vai para frente dizendo que poderia haver um novo matrimônio. Nem nos evangelhos, nem em lugar nenhum. Então vamos entender uma coisa, esse ensinamento pode vir da Assembleia, da mãe do mundanismo, não interessa. Esse ensinamento não é de Deus, o casamento é vitalício até que a morte os separe. A única coisa, segundo Paulo, segundo a Bíblia, que separa um casal é a morte. Aí ele está livre.
dentro da palavra de Deus para casar com quem que ele quiser, contanto que seja no Senhor, ainda não é contanto com quem que ele quiser, com quem ele quiser dentro do regime espiritual. Vocês entendem? E dentro desse, e com quem ele quiser, tem que ser dentro do regime espiritual, tem que ter cuidado, porque às vezes o camarada tem 70 anos e pega uma menina de 20. Ah, mas a Bíblia diz que eu posso, eu estou livre. Tá livre, tu tá. Mas isso aí já caminha para o lado de padrões mudando. Então vocês têm que ter muito cuidado para fazer as coisas certas, para não escandalizar com a obra de Deus. Então, os escândalos em massa, as pessoas não zelam da paz familiar. Eu quero perguntar para vocês, para encerrar meu vídeo, quanto que vale a paz familiar? Quanto que vale a paz de uma família? Quanto que vale a felicidade e a paz de uma família? A paz de uma família não tem preço, meus irmãos. A paz de uma família é inegociável. Sabe por que as famílias vivem destruídas, sem paz? Por causa disso tudo que eu acabei de falar. Então, pessoas trocando a paz familiar por o trabalho, mergulhado no trabalho até o pescoço, mulheres e homens trocando a paz familiar por um novo relacionamento, por um relacionamento escondido, trocando a paz familiar por causa de dinheiro, por causa de buscas intermináveis por sucesso, por poder, por fama, pessoas que estão destruindo com a sua família, pessoas que estão trazendo para dentro da sua família uma turbulência terrível, um mar de problemas, e estão perdendo a paz familiar. E eu pergunto, tem preço a paz familiar? Quanto vale a paz da sua família? Não tem valor, então não negocie. Pelo amor de Deus, zele da paz da sua família, viva uma vida em paz dentro da sua casa, da sua família. Busque isso, lute por isso. Não é fácil, claro que não é, eu sei, eu estou falando para pessoas maduras. As pessoas neófitas não vão entender o que eu estou dizendo, nenhuma palavra. Não tem preço, não negocie, porque a paz da tua família é inegociável. Não existe coisa mais linda que uma família que funciona. Não existe, problemas sempre teremos. Onde tem uma família, tem problema. Mas uma família que funciona é a coisa mais linda que existe. Então, a família em paz é algo mais soberano que pode existir. Não é um trabalho que vai destruir, não é uma ganância por poder, fama e dinheiro que vai destruir, não é uma outra menina nova num relacionamento, um rapaz que vai destruir, porque isso é sagrado. Então, zere do seu matrimônio, zere da sua família e coloque tudo nas mãos de Deus. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu tinha que falar. E eu não posso passar daqui, porque até aqui Deus falou, e se eu continuar falando, não vai ser mais o Espírito de Deus falando. Fique em Cristo, meus irmãos. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Falou com vocês o pastor Levi Longaray.